de plano de negócios. Estou aqui junto com o Vitor. Vitor, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yara. Prazer estar aqui com vocês, né, participando dessa mentoria de planejamento de negócio. E é sensacional, um conteúdo assim, que todo mundo deve absorver para assistir, porque fazer uma grande diferença na vida do barbeiro e vai fazer uma grande diferença no financeiro para todos que estão aqui. Obrigado aí pela iniciativa. Muito legal, a gente está muito feliz de estar com o Vitor, nosso embaixador. Meu nome é Yara, eu sou uma das criadoras do aplicativo Ocaute, que é um aplicativo radicalmente simples para administrar pequenos negócios. E a gente, além do aplicativo, a gente também é um processo de gestão profissional para pequenos negócios. E nessa parte de processo de gestão, a gente tem então uma metodologia aqui para criar um plano de negócio. Eu já atuei como consultora Sebrae há alguns anos e com essa experiência e também muita experiência também na área de educação empreendedora, descobri como a gente fazer um plano de negócio que seja prático para o dono do pequeno negócio. Eu tenho... Ah, tá entrando aqui a Carol. Vamos só colocar aqui. Tenho aqui uma experiência prática, né, da aplicação dessa metodologia, junto aqui com o meu esposo, que tem um pequeno negócio. Então, eu percebia que a dificuldade entre você fazer um plano e seguir um plano é porque você... A primeira dificuldade é que não tem aquela disposição de preencher um monte de material. A segunda é que você fica com aquela impressão de que nunca vai consultar aquelas milhares de folhas. Você também tinha uma impressão assim, Vitor? Aquela preguiça, né, de... Verdade, Eu também confesso aqui que quando a gente senta para fazer plano aqui, a gente pensa assim, eu quero fazer algo que eu possa usar depois, não quero escrever nada aqui no papel que vire só, né, uma coisa para enfeite. E aí, com o meu esposo aqui, que ele tem uma oficina, a gente fez a mesma coisa. A gente falou assim, tá, o que dá para fazer que seja prático? Então, nós criamos uma metodologia aqui no Nocaute, com base, né, em conhecimento de mercado e toda essa parte de gestão. Deixa eu só fazer aqui um if aqui para eu conseguir ver vocês também. Estão conseguindo ver minha tela? Tá tranquilo, tô vendo sim. Ah, beleza. Então, olha só, a gente criou, então, aqui no Nocaute, uma forma mesmo de fazer um plano de negócio. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma explicação inicial de como fazer e depois nós vamos fazer na prática, tá? A gente vai preencher um plano de negócio juntos aqui, já aqui junto com o Workout, que dentro aqui do aplicativo tem como preencher. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, vamos ver. Antes até de falar sobre o que é um plano de negócio, eu acho legal a gente também reforçar alguns conceitos, né? Tem esse estrategista aqui. Pode falar, Vitor. A Tamires vai entrar aqui também para estar ouvindo com a gente também. Tá ótimo, beleza. A hora que ela chegar aí, você me fala que eu coloco aqui, dou o play para ela aceitar aqui. Ok, vou mandar o link para ela. Tá ótimo. Então, nós temos esse estrategista de mercado aqui, o Peter Drucker. Ele é um dos mais renomados aí em estratégia empresarial. E ele fala assim, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, o dono de uma empresa que não está medindo seus resultados, que não está acompanhando a sua empresa, ele não está gerenciando, ele não é um administrador. A gente também tem essa outra frase aqui que fala muito sobre essa questão de se organizar, que é assim, geralmente não há diferença entre administrar muitos e administrar poucos. Trata-se de uma questão de organização. Então não tem desculpa, gente. Ah, eu não preciso fazer um plano de negócios porque minha empresa é pequena. Não. Todo mundo precisa de um plano de negócios. E administrar muitos e administrar poucos é simplesmente uma questão de organização. Não tem muita diferença, porque processo é sempre processo. Então, essa frase é do livro Arte da Guerra e diz muito sobre essa questão nossa de administração, né? Deixa eu só aceitar aqui a Tamires. Aí. Oi, Tamires. Oi, Yara. Tudo bom?
Legal, que bom que você está aqui. Estamos fazendo a introdução aqui sobre. Deu sorte, hein? Eu tava quase indo embora já. Ó, você viu? Então aqui a gente está numa introdução e aí depois nós vamos fazer na prática o plano de negócios, beleza? Certo. Deixa eu só ver se eu consigo nessa parte da explicação deixar o áudio de vocês aqui desligado. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a gente conseguir. Se vocês conseguirem desligar o áudio só por enquanto. Ah, consigo aqui, ó. Eu vou desligar só por enquanto, tá? Depois a gente retorna o áudio de vocês, beleza? Tá bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Desativei. Peraí, coloquei o negócio bem aqui. Desativei. Beleza. Então, depois nós retornamos aqui para poder compartilhar junto com vocês as experiências, tá? Então, agora eu vou dar uma explicação geral do que é o plano de negócio e depois nós já vamos para a parte prática, para fazer um plano de negócio. Então, gente, eu estou aqui só fazendo uma introdução para mostrar a importância de fazer um plano. Nós sabemos que a cada 10 empresas no Brasil, a cada 10 empresas que abrem, 8 fecham no primeiro ano. Então, gente, são muitas empresas que fecham, são muitos sonhos que deixam de serem realizados, são muitas empresas muitas pessoas que se frustram na administração. Por quê? Uma das principais causas que eles identificaram dessas empresas fecharem é que eles foram perguntando para essas empresas que fechavam, né, e identificando quais eram as características. Olha só esse indicador. 76% das empresas que quebraram no Brasil não estabeleceram seus objetivos e visão de negócio. 76% das empresas que quebraram não sabiam o que era os seus objetivos, não tinham um plano. Então, é importantíssima essa etapa de fazer o plano da sua empresa. Você pode fazer um plano de negócio se você começou seu negócio hoje. Você pode fazer se você já tem uma empresa há mais de 10 anos e, né, quer fazer o seu primeiro plano. Ou você pode também estar revisitando ali o seu plano e refazendo ele também periodicamente, para você sempre atualizar essa informação. Então, nessa mentoria, a gente vai fazer o plano de negócio. É uma mentoria prática. Eu vou apresentar os conceitos, nós vamos criar um plano e vocês vão aprender fazendo. A gente vai entrar no Knockout e vamos criar o plano lá dentro. O que é um plano de negócios, né? Um plano de negócios é um documento para você usar na administração da sua empresa. Ele precisa ser uma informação que você consulta regularmente. E esse documento, ele vai ter 3 informações que são o fundamento desse plano. Se você já tem um plano de negócio e ele não tem essas três estruturas, ele possivelmente não é um bom plano. Para ser um bom plano, tem que ter essas 3 estruturas. Qual que é a primeira? O teu plano de negócio precisa dizer quem é a sua empresa. Definição da sua identidade como empresa. É a primeira questão. A segunda coisa que teu plano precisa responder é onde sua empresa está. Onde que sua empresa está? Qual é a característica dela financeira hoje? Quais são os indicadores dela hoje? E a última parte do plano de negócios, e a mais importante, é para onde você vai. O problema é que quando as empresas vão fazer plano, elas já vão direto para esse ponto 3, para onde eu vou. Ele é o mais importante, mas ele só pode ser respondido depois que você responde as outras 2 questões, quem eu sou e onde estou, tá? Então, nós vamos fazer esse exercício agora. A gente vai responder essas 3 perguntas dentro do aplicativo lá, completando o seu plano de negócio. E até antes de responder ali, de começar o plano, um alinhamento bem rápido, né? O que é estratégia, né? Estratégia, todo mundo fala estratégia bem simples. Estratégia é sair de um ponto A e chegar num ponto B. Esse processo, esse caminho é a sua estratégia, tá? Então, estratégia é o caminho que te tira do ponto A e te leva para o ponto B. E o plano é o mapa desse caminho. O teu plano é o que vai nortear o seu caminho. E vamos começar, então, respondendo quem nós somos. Então, o ponto 1, né? Quem é a sua empresa, quem eu sou. Até brinco assim que até uma pessoa precisa responder isso em algum momento da vida. Quem eu sou, onde estou e para onde vou. Todo mundo precisa ter essas respostas claras
para ter um plano. A empresa não é diferente, a empresa é um organismo vivo. Ela precisa saber quem ela é, onde ela está e para onde ela vai. Para entender quem é sua empresa, nós vamos usar uma ferramenta do marketing chamada 4Ps do marketing. Todo mundo que estuda marketing vai ver isso aqui. É o Philip Kotler, que é um dos... eles chamam do pai do marketing, né? Ele que definiu essas quatro referências aqui de definição da empresa, né? Que são as 4 estratégias principais que uma empresa vai precisar definir para ela se estruturar. E isso vai dizer respeito à identidade dessa empresa. Então, respondendo os 4 P's do marketing, eu vou saber quem eu sou como empresa, tá? E quais são os 4 P's? Produto, preço, promoção e praça. Produto vai responder o que eu faço, não só no sentido de produto físico, mas quando você vende serviço, também é um produto. Produto é o que você entrega para o seu cliente, o que você faz. Então, produto, o que você faz, preço, quanto eu cobro, promoção no sentido de promover, de divulgar, como que eu divulgo o meu negócio, e praça no sentido de onde eu vendo o meu negócio ou como eu vendo. Ah, é catálogo, é um estabelecimento, então eu vou ter que definir isso. Tendo essa clareza nesses 4 pontos, eu sei quem eu sou, tá? Então, o ponto 1, nós vamos definir usando a ferramenta dos 4 P's do marketing. Aí, a gente tem algumas perguntinhas que nós vamos responder ali na sequência para fazer essa definição. O ponto 2, nós vamos responder onde nós estamos. Para responder onde nós estamos como empresa, então, quem eu sou, onde eu estou. Para eu saber onde eu estou, eu preciso saber dos dados financeiros. Qual é o valor da sua hora como profissional na barbearia hoje? Você vai responder isso. Você vai calcular, daí a gente tem até a gente vai mandar essa apresentação para vocês também. Tem essa apresentação aqui mostrando certinho como calcular. Você pega o valor que você retira por mês, divide pelo número de horas que você trabalha no mês e você sabe o valor da sua hora. Multiplicando pelo número de horas que você trabalha por dia, você sabe o valor do seu dia. Então, aquele é o valor que você ganha por dia. E aí você tem uma média para saber qual é o valor da sua hora, qual é o valor do seu dia. Então, é muito importante, porque a gente, quando é funcionário, a gente tem muito claro qual que é o valor da nossa hora, porque tá lá no Olerite, né? Então, é muito claro para um funcionário o valor da hora dele. O dono do negócio devia ter tanta clareza quanto um funcionário. O dono da barbearia, o dono de um pequeno negócio, ele deveria saber exatamente quanto que ele ganha por hora fazendo aquele trabalho. Então, como que ele sabe isso? Pegando o valor que ele retira por mês para ele, que a gente chama de prolabore, né, que é o salário do empresário, quanto que ele retira para ele, dividido pelo número de horas que ele trabalha no mês. Isso dá a ele o valor da hora dele, e aí ele consegue saber esse valor certinho para medir até. Ah, o meu dia, então é R$100 que eu ganho por dia, então se eu ficar parado hoje, é R$100 que eu deixo de ganhar. Ele precisa ter essa consciência para ele fazer investimentos inteligentes. Vou dar um treinamento para um rapaz aqui que vai me tomar o dia todo e ele vai me pagar R$50. Não, eu não vou fazer isso porque eu ganho R$100 por dia. Eu preciso cobrar dele 150 para compensar o valor que eu teria da minha diária. Então, esse valor da hora é muito importante. Onde eu estou como empresa, eu preciso primeiro responder qual é o meu valor como dono do negócio, qual é o valor da minha hora que eu tenho de retirada mensal. Depois, nós vamos responder, então, esse cálculo da hora, lá no aplicativo faz bem tranquilinho, tá? A segunda coisa que nós vamos responder é qual que é o orçamento. Orçamento é uma lista de compromissos financeiros que eu tenho naquele período. Nós sempre fazemos isso mensal. Então, aqui no Ocaute, nós orientamos que todo dono de negócio tenha um orçamento mensal. Quais são os compromissos financeiros que eu tenho naquele mês? Aluguel, água, luz, telefone, materiais, tudo que eu gasto mensalmente, que eu tenho de compromisso, eu preciso saber esse valor. Eu preciso saber qual que é o número que eu tenho que ter para que o meu negócio continue rodando e que eu cumpra todos os meus compromissos naquele mês. Esse é um valor que é muito importante. Então, o orçamento do negócio nós vamos fazer lá também no aplicativo. E isso vai nos dizer onde nós estamos, através do orçamento do negócio, através do valor da hora, através do cálculo também de quanto que em média eu faturo, qual que é meu ticket médio, a gente vai saber onde nós estamos.
Depois, nós vamos querer saber onde vamos chegar como negócio. E aqui é o pulo do gato. E essa parte aqui eu gosto de reforçar porque essa é a parte que faz o negócio virar uma chave, tá? Então, a gente tem o que nós chamamos aqui de meta smart. E isso é um conceito muito divulgado. Eu sugiro que vocês usem isso daqui para a vida, tá? Coloquem essa informação aí na, em algum lugar que você possa lembrar sempre, porque isso é muito importante. O que é uma meta smart? Para estabelecer esse terceiro ponto do seu plano, que é para onde você está indo como negócio. Uma meta smart, ela é uma meta que é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. São 5 características. Por que isso é tão importante? Porque quando nós estabelecemos um objetivo, se ele não for um objetivo que traga clareza, nós não vamos conseguir nos mover em direção a ele. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês, eu quero emagrecer. Isso é uma meta inteligente, uma meta smart? Não. A chance de eu alcançar é quase zero, se não zero, né? Por quê? Porque isso não traz nenhuma informação relevante até para o meu cérebro trabalhar com essa informação. Agora, se eu falar o seguinte, eu quero emagrecer 3 quilos durante 3 meses, começando no mês de junho e terminando no mês de agosto de 2023. Isso é uma meta smart? Sim. Por quê? Porque ela é específica. Eu falei que eu quero emagrecer 3 quilos. Ela é mensurável. Quando eu terminar os 3 meses, eu vou conseguir saber se deu 3 quilos. Ela é alcançável, porque isso é uma medida que você vai ter que ter, né? Eu posso alcançar? Então, ela é uma meta inteligente. Ela é relevante, vai fazer diferença? Vai. E ela é temporal, ela tem um início e um fim. E isso faz com que seja uma meta smart. Então, gente, esse daqui é o pulo do gato. Nunca mais faça uma meta desse jeito. Eu quero aumentar meu salário. Não, isso não é uma meta. Isso é uma conversa de amigos ali que não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você fala assim, eu quero aumentar o meu salário para dobrar ele em um ano, fazendo uma especialização e agregando tal e tal coisa. Aí você já começou a ser específico, relevante, mensurável e você consegue controlar esse resultado. Então, esse é o terceiro ponto que nós vamos fazer no nosso plano. Nós vamos colocar onde nós queremos chegar. E eu vou dar aqui algumas direções para vocês preencherem isso ali no aplicativo, tá? E por fim, né, depois que nós tivermos feito o plano de negócio, o nosso conselho aqui no Nocaute é crie uma rotina. Crie uma rotina diária que você tenha essa disciplina para alcançar os seus objetivos. Então, eu já começo dizendo assim, que uma rotina de um empresário necessariamente precisa estar lá o registro do que ele ganha e do que ele gasta. Então, pelo menos uma vez por semana, você precisa entrar no aplicativo e colocar todas as suas despesas para você monitorar, porque quem não mede não gerencia. Então, para medir, nós precisamos registrar. Então, registrar todas as suas despesas. Paguei fornecedor, paguei um curso, paguei o Uber. Tudo que você gasta que está relacionado com a empresa precisa ser registrado. Então, já coloque aí na sua rotina, pelo menos uma vez por semana, fazer o registro das despesas. Também fazer os registros das suas retiradas pessoais. Toda vez que você pega um dinheiro da empresa para uso pessoal, o nome disso é prolabore, é o seu salário como empresário. Então, toda vez que você retirar esse dinheiro para uso pessoal, entra lá no aplicativo e coloca que você está fazendo uma despesa de retirada. E aí, o aplicativo vai entender que aquele valor foi contabilizado para o seu salário e você vai conseguir ter esse acompanhamento de quanto você retira de salário ao longo do período, tá? Então, essa é uma dica muito importante também, separar o financeiro da empresa e do financeiro pessoal. Como que eu faço isso? Registrando tudo que eu gasto da empresa com o nome específico daquela despesa e tudo que eu gasto para uso pessoal, eu registro com o nome de retirada, de prolabore, tá?
Oi, Aldo. Aldo, eu só vou colocar aqui você no silencioso nessa parte da explicação, mas eu já retorno o som aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. A gente aqui então tem essa proposta de rotina. Também sugiro que vocês separem pelo menos 30 minutos por semana, pelo menos, para vocês olharem os números que vocês fizeram da semana anterior, de faturamento, de despesa, e possam fazer um planejamento da próxima semana ali, né? Já no início da semana. Ah, para essa semana, então, eu tenho que recuperar aquele faturamento que não foi feito na semana passada, ou ainda eu bati a meta, mas para essa semana eu quero alcançar essa outra meta. Então, sempre fazer isso no início da semana e ter o seu tempo de planejamento, tá? Coloquem uma rotina aí para vocês poderem estar trabalhando aí com o plano de negócio de vocês também, sempre acompanhando ele. E a gente tem aqui uma. Opa, meu Canva aqui travou. Consegue, então. Ah, deu certo aqui. Então, a gente também tem aqui um princípio, né, que a gente segue, que é que a gente entende que cabe a nós planejarmos, né? Nos planejarmos. Então, cabe a nós fazer esse planejamento. Mas é Deus quem vai nos ajudar a realizá-lo. Então, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Se você entende que aquilo que você está fazendo é da vontade de Deus, nós acreditamos que isso sim será bem-sucedido. Então, consagre isso e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E agora nós vamos fazer o nosso plano. Então vamos lá para o nosso plano. Eu vou abrir o microfone aqui para ouvi-los. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa eu parar a apresentação aqui, abrir os microfones. Cadê meu microfone aqui? Podem abrir se vocês já tiverem aí com. Ah, eu acho que vocês mesmos que vão precisar abrir. Aldo, se você puder abrir também aí. Então, gente, a gente fez a apresentação aqui, ó. Levei meia horinha para apresentar o plano de negócios, como que faz. E aí, tudo bem, tudo certo? Já conheciam os conceitos ali, Meta Smart, já dava afinado aí? Eu conheci assim, Yara, e é primordial para que você tenha um planejamento. Tem que conhecer essas ferramentas. Essas ferramentas, elas são muito atuais para que você venha trinchar realmente o seu plano de negócio. Sim, e são coisas que são práticas, né? Não é tipo uma teoria que não vai funcionar. São coisas práticas que a gente sabe que funciona. Então, até a gente postou uma orientação, né, de como separar o financeiro da empresa do financeiro da pessoal, e um cliente nosso repostou e escreveu assim: o feijão com arroz que funciona, né? É assim, é isso, é básico, mas isso funciona muito. O meu pai fala uma coisa pra mim até hoje, assim. Ele fala, filha, é sempre muito simples. É não gastar mais do que ganha. É sempre simples, é sempre isso. A gente viu ali que a Americanas, né, passou por uma crise muito grande financeira e que tá, né, num processo ali de recuperação judicial, né, tá passando por uma grande crise mesmo, que periga até fechar as lojas, né? E basicamente o que aconteceu foi que eles não conseguiram pagar as dívidas que eles tinham e precisaram tomar mais empréstimos, e isso ficou, né? Os balanços não estavam corretos ali, e enfim, deu problema financeiro, que é basicamente gastar mais do que ganha. Né, pode ter explicações excelentes sobre o que aconteceu, mas basicamente eles gastaram mais do que ganharam. Então, essa conta tem que fechar. E ela só fecha se você estiver acompanhando, porque todo ser humano acaba naturalmente sendo muito otimista em relação aos ganhos. A gente sempre acha que tem mais dinheiro do que tem. Daí, quando a gente faz o cálculo, e eu já tive cliente que falou assim pra mim: Yara, eu não faço cálculo porque eu tô na negação. Eu prefiro não ver, porque se eu ver, eu vou me desesperar. E a gente é super contra isso, né? A gente incentiva a ver. Até a Carol escreveu esses dias no blog, né? Que você não tem que ter medo dos números. Você precisa ter medo de não encontrar eles. Se você não consegue encontrar essa informação, aí você tem um grande problema. Agora, se você consegue encontrar, você consegue
administrar, você consegue fazer estratégias. Então, esse é o ponto aqui. Vamos bolar estratégias para crescer o nosso negócio. E agora, nós vamos para uma parte prática, que eu vou entrar no aplicativo e nós vamos fazer o plano por ali, tá? Aldo, tudo bem com você aí? Consegue nos ouvir bem? Eu acho que tá sem som, Aldo, aqui. Você consegue nos ouvir? Não sei se ele tá em trânsito. Quando você puder, Aldo, libera o microfone aí e manda um oizinho pra gente aqui, só pra gente ter certeza que tá tudo certo aí também com a tua transmissão, beleza? Carolina também, se ela poder falar, talvez. Carol, tá tudo certo aí também? Tá tudo certo aqui, tô acompanhando vocês aí. Então, beleza. Pensei que você tava dormindo, cara. Carol. Não, eu tô Tô citando você aqui até pra... Você viu que... acompanhando vocês aí. Legal. Então, gente, eu vou compartilhar agora a parte prática e para vocês verem como que faz o plano de negócios dentro do aplicativo Account, tá? Aldo, se você quiser entrar ali no aplicativo também, você pode entrar por esse QR Code aqui e já logar e poder já ir preenchendo, tá? Tem o QR Code aqui na minha telinha. Ou você digita lá o account.com e já dá para entrar por ali também, beleza? Yara, peraí Pode que eu falar. vou abrir aqui o aplicativo também pra mim. Isso, legal, Tamires. Entra aí que a gente, aqui quando você escaneia esse QR Code, ele já vai para a página de cadastro, mas você pode clicar lá em entrar também, se você quiser. Eu vou abrir pelo computador, que eu acho mais prático. Isso, beleza. Então, gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês me digam daí se tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo aí para vocês a tela? Beleza, então. Então, agora eu vou compartilhando aqui com vocês a parte do plano de negócios, tá? E vocês podem também, tirando dúvidas aqui enquanto a gente vai fazendo, tá? Agora é a parte prática. Então, eu vou entrar aqui com uma senha de teste nossa, com e-mail e uma senha. Estou entrando aqui no Couch. E vou fazer o seguinte. Vocês vão fazer a mesma coisa por aí. Vocês vão clicar no menu Planejador. E tem um submenu ali chamado Plano de Negócios. Esse plano é exatamente o que eu acabei de falar. A gente vai definir quem somos, o ponto 1, o ponto 2, onde estamos, e o ponto 3, para onde vamos. Para definir quem somos, nós vamos usar os 4 P's do marketing. Para definir onde estamos, a análise do negócio. E para definir para onde vamos, a estratégia de crescimento. Então, vamos lá. O primeiro ponto do marketing, o primeiro P é sobre produto, que também a gente pode chamar de posicionamento, que é como sua empresa é lembrada. O posicionamento é uma definição que eles falam assim, que é o espaço que a sua empresa ocupa na mente do seu consumidor. Então, quando ele lembra de você, ele colocou você em qual caixinha? Ele colocou você na caixinha de barbearia clássica ou na caixinha de barbearia contemporânea? O teu cliente colocou você numa caixa de produto personalizado ou numa caixinha de produto de massa? E isso é bem fácil da gente pensar. Por exemplo, o posicionamento da Tok Stock. A Tok Stock está fechando, né? Mas quando a Tok Stock estava ali no auge, ela se posicionou como uma loja de decoração de luxo, né? De um produto mais elaborado, né? E a Casa China também tem decoração, não tem? Só que a Casa China se posicionou como produto de massa para vender para muitas pessoas. Então, às vezes você compra o mesmo produto lá na Casa China que tem lá na Tok Stock, mas o valor é diferente, a embalagem é diferente, a loja é diferente, porque são questões de posicionamento, o espaço que você ocupa na mente do seu cliente. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês respondam aí. Eu vou falar uma marca, vou até voltar aqui para olhar vocês, podem ligar o som. Eu vou falar um tipo de produto e vocês respondam a primeira palavra que vem na mente de vocês, tá? E isso vai mostrar que essa empresa está bem posicionada. Então, eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Vou fazer, aí o Vitor me ajuda respondendo aí. Vitor, quando eu falo refrigerante, o que vem à sua cabeça? Coca-Cola. Coca-Cola. Todo mundo responde Coca-Cola. de birra aqui do Paraná. Nada a ver. A Carol que foi...
Tubaína, ela quer acabar com a minha dinâmica. Todo mundo fala Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola ocupou uma posição na nossa lembrança numa caixinha chamada refrigerante. Ela se posicionou e ela faz isso exaustivamente, né? Ela tá sempre trazendo referências, sempre aparecendo, a marca tá sempre aparecendo pra gente sempre lembrar e ela está em primeiro lugar. E eles, nessa estratégia de posicionamento, ele diz assim que quando você entra no primeiro lugar, é muito difícil outra pessoa ocupar, outra empresa, né? Porque você conseguiu alcançar esse lugar. E a nossa mente, ela trabalha com opções. E pra gente não morrer de tanto ter que escolher as coisas, a gente escolhe uma coisa para cada categoria. Então, vocês, como com a sua empresa, também podem se posicionar. O Vitor tem um posicionamento, eu vou até abrir aqui o Instagram teu, Vitor, que eu achei muito legal aqui. Deixa eu vir aqui no teu Instagram, que é o teu posicionamento está descrito na sua bio do Instagram. Isso é muito legal. E o posicionamento, ele deve estar escrito em todos os teus canais de comunicação com o seu cliente. Opa. Aqui, ó, Vitor. Então, gente, vamos ver aqui o do Vitor, só para vocês terem um exemplo também de posicionamento. O Vitor podia dizer que ele é dono de barbearia só? Ele podia colocar lá, Vitor Canavarro, dono de barbearia. Isso iria dar para ele um posicionamento estratégico? Não, porque ele ia entrar num lugar comum. Mas olha só o que ele fala. Te ajudo a ser um barbeiro gladiador. Expert em cortes. Social manager da Office Space mesmo. Educador. Então ele foi se posicionando e, na verdade, tudo que o Vitor fez aqui foi criar uma autoridade para ele. Então ele tem essa autoridade relacionada com o posicionamento dele. E essa expressão aqui, barbeiro gladiador, é sua, né, Vitor? Então, na realidade, eu coloquei essa nomenclatura, tipo, de te ajuda a ser um barbeiro gladiador, por quê? Eu achei que eu tava até compartilhando, nem tava compartilhando. Pelo estudo, né? Pelo estudo que eu fiz, o que é ser um barbeiro gladiador? É um cara temido, é um cara que não tem imune, é um cara que busca, de qualquer forma, desde que seja correta, buscar os seus objetivos. Então, um barbeiro gladiador é um cara que é temido. Acho que a palavra destemido acho que é a melhor explicação para isso, né? E quando eu falo lá na minha bio lá, que o canal faz esse negócio, Esdras. um cara que eu gosto de estar fazendo negócio. Esdras. Desde que fala pro papai parar de fazer. Parar de fazer. Então, tudo que tem na minha bio ali é o que realmente eu vou fazer uma parte em termos profissional da empresa. Então, tudo que tem ali é o pessoal. Muito legal, Vitor. E eu achei muito legal porque, assim, você colocou a sua identidade, a personalidade da marca, aliada com o seu posicionamento e descreveu. Eu até estava falando aqui achando que eu estava compartilhando minha tela. Agora eu vou compartilhar mesmo aqui o Instagram, a bio do Vitor, para vocês terem de exemplo. Então tá aqui, ó, como ele colocou uma imagem que associa, inclusive, com essa referência de posicionamento, né, de destemido. A imagem também precisa estar muito apontando, né, para essa informação. A paleta de cores, tudo tem que estar conectado, né? E essa informação tá aqui, ó, na bio. E em todos os materiais e comunicação do Vitor, a gente percebe que tem essa unidade, né? Então, isso é um posicionamento, gente. Tenham clareza do qual é o seu posicionamento. E agora a gente vai escrever um posicionamento aqui no plano de negócios. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou sugerir, então, que vocês, na hora que forem escrever aqui, coloquem o que vocês fazem, para quem vocês fazem e a cereja do bolo, o seu diferencial. Por exemplo, no Knockout, o Knockout é o app, ele é um aplicativo, então a gente chama de app porque é assim que o nosso público costuma falar do nosso produto, então é o app. Aí uma característica nossa, radicalmente simples. Ai, tem alguém entrando, será? Não. Estão vendo minha tela aqui? Então, eu coloquei assim, ó. O app, o nosso posicionamento do Knockout, né? Tá perfeito.
Ah, beleza, então. Então, o walkout é o app, o que nós fazemos, qual é nosso diferencial, radicalmente simples, e para quem nós fazemos? Para administrar pequenos negócios. Então, administrar, faltou um i aqui. Isso aqui é o nosso posicionamento, é o que nós fazemos, para quem nós fazemos, por quê, né? Para administrar, e o nosso diferencial, radicalmente simples. Então, o posicionamento que também te ajuda ali a escrever essa frase é você colocar o que você é, o que você faz, né? Para quem você faz e o seu diferencial. Isso te ajuda a dar uma clareza aí para você escrever o seu posicionamento, tá? Então, quanto mais simples, melhor essa frase, tá? Não adianta colocar uma coisa muito abstrata, que aí a pessoa não vai conseguir entender o que você faz. Coloca uma coisa bem objetiva que ela entenda o que você vai fazer, beleza? Então, esse é o ponto 1. Agora vamos escrever o ponto 2. Qual é a sua estratégia de ponto ou distribuição? Então, quando você escolheu ter a sua barbearia, ter o seu negócio nesse endereço, qual foi a sua estratégia? Vitor, conta para nós qual que foi a estratégia sua quando você escolheu esse endereço para ter a barbearia. Qual que é a sua estratégia do ponto? Então, a estratégia de ponto é a questão da persona, né? E também do público-alvo. Então, aqui o público-alvo aqui, ele é B e A. Primeiro é B. E ele resvala no público-alvo. Vamos colocar assim um público de médio-alto, sabe? Sim, Então, é tudo médico, tudo donos, empresas, enfim, empreendedores, são pessoas que possam estar pagando o preço que eu cobro, né? Sim, tem toda uma estratégia em volta, né? Então, você escolheu esse ponto porque ele tinha esse público que conectava com a sua marca. Sim, exatamente. Eu estou no centro de Osasco aqui, né, no parque, uma galeria. Tem 2 torres, né? Então, assim, tem gente demais aqui, tem vários apartamentos, vários empreendimentos em volta. Então, esse critério está aqui, né? Então, assim, tem tudo a ver comigo que eu vim fazer aqui. Então, onde eu estou aqui de sócio manager com a proprietária também, a Silvia. Então, a gente tem um salão feminino embaixo e eu tenho uma barbearia com pedradinha em cima. Ah, legal. Né? Separado. Então, eu vou entrar lá embaixo, como já vai do outro lado ali, já entra aqui em cima. E aqui meu espaço, né? Vai trabalhar ele, e tem mais 2 barbeiros que eu contratei agora para estar vindo. Legal. E então você fez essa estratégia de um produto mais premium, né? Porque, inclusive, nessa estratégia de produto premium, você precisa de um espaço mais aconchegante, que também não tenha uma alta movimentação, também não é um público que vai, né, lotar, não é um espaço gigante com um monte de cadeiras, então tem que ser um público mais exclusivo, porque esse público A, B tem essa característica. Então, tudo vai se conectando, né? Eu tenho um cliente que ele abre barbearias só onde tem um ponto de ônibus. Ele faz barbearias populares. A estratégia dele é preço baixo, barbearias populares. Ele falou assim, Yara, a gente tem que ter muita rotatividade, então eu abro onde tem um ponto de ônibus. Tem um ponto de ônibus, tem uma barbearia minha. E tem um outro negócio que fez uma estratégia assim, de ponto, que foi a virada de chave. Tem um negócio que a gente vê, né, muito no país, e a gente acha assim, nossa, esse negócio, né, sempre foi grande assim. Mas a verdade é que eles começaram pequenininho, que é o Subway. O Subway começou pequenininho, mas a estratégia deles de escala, de crescimento foi o seguinte, vamos abrir franquias, onde tem o McDonald's, nós queremos ter um Subway. Essa foi a estratégia de start que fez crescer o negócio. Então, às vezes, um ponto da sua estratégia, um ponto que você muda ali é o que faz a tua virada de chave. Alguns mudam esse ponto no posicionamento, outros na estratégia de preço, outros na estratégia de ponto. O do Subway foi no ponto. E o Subway, ele fala assim, por que ele quis o McDonald's? Porque ele fala assim, eu quero competir com o McDonald's,
que faz comida rápida, fast food, porém eu vou oferecer uma opção saudável. Aquela pessoa que está indo para o Mac, que quer uma comida rápida, mas quer uma opção saudável. E o McDonald's, ele gasta um dinheiro pesado para descobrir aonde ele coloca a sua loja. Porque ele tem que fazer uma pesquisa para saber se o volume de potenciais clientes ao redor daquele lugar vai ser o suficiente para aquela franquia se estabelecer. E ele gasta um dinheiro pesado em pesquisa. O Subway foi muito inteligente. Ele falou: não tem esse dinheiro pesado para essa pesquisa, mas eu sei que o McDonald's já fez essa pesquisa. Então, onde tem o McDonald's, eu vou colocar a minha loja. E o Subway ganhou o mundo também com uma estratégia de ponto. Então, ponto de distribuição é importante também para a sua estratégia. E ele tem que estar associado com tudo que você está construindo. Então, o teu posicionamento e o teu ponto vão ter relação, né? Então, o posicionamento mais premium, o ponto precisa ser um lugar também que tenha esse público. Um posicionamento de massa, de alcançar mais pessoas, ele vai ter um ponto também mais popular. E, consequentemente, vamos colocar aqui na estratégia de preço, então aqui no ponto vocês vão escrever dessa forma, tá? Por que você está nesse lugar? Por exemplo, aqui eu fiz um textinho para escrever essa estratégia nesse né, para ficar de exemplo aí para vocês. Por exemplo, assim, o ponto pensado para facilitar a logística da família, com amplo estacionamento, espaço acolhedor, limpo, com boa estrutura para atender os clientes. Então, essa estratégia de ponto aqui diz respeito a um negócio que está pensando em família. Então, tem que ter bom estacionamento, tem que ter um espaço acolhedor. Se eu quero atender a família toda, eu preciso pensar em todo esse contexto. Não, eu vou atender somente o homem e um homem classe AB. Então eu vou pensar num espaço mais premium, com um atendimento mais exclusivo e que tenha esse nível também de sofisticação no ambiente que possa se identificar com esse público. Então, vocês vão escrever na estratégia de ponto o porquê vocês estão no lugar que vocês estão, ou ainda, se você não vende num lugar físico, vende pela internet. Qual é a sua estratégia de distribuição? É pela internet, é entrega, é delivery. Então, você vai colocar aqui a sua estratégia, beleza? O ponto 3 aqui, na estratégia ainda de quem somos como empresa, é definir o preço. Qual é a sua estratégia de preço? Você cobra preço alto? Por quê? Ou você cobra o preço médio, alto? No caso do Vitor, eu até já vou voltar aqui para você, Vitor. Você possivelmente tem um preço médio alto. É sensivelmente maior do que a média de mercado, tô certa? Uhum. Vitor, tá cortando um pouquinho aí teu som. Talvez seja o fonezinho. Tá chiando, tá com um chiadinho aí. Acho que a Tamiris levanta a mão disso. Tá ouvindo agora? Não? Sim, agora ficou bem melhor. Uhum. Eu Você tava falando... então beleza. Você estava falando de 4 estratégias, né? Do preço. Como funciona? Quando eu trabalhava na periferia, é um preço. É isso. E outra coisa, existe periferia das periferias. Uhum. Como se fosse um local na periferia escondido. Um nicho, né? Isso, aí tem na periferia mais na avenida. Uhum. E aí tem continua sendo periferia. Só que já foi 2 níveis aí, certo? Aham. Tem um médio alto, que é onde eu estou. Aham. Depois tem o alto padrão. E aí eu falei para você de médio de corte, de 30, 50, então já aumentei praticamente quase a metade. Aham. Então, O preço mais alto hoje está em média de 60, né? O corte 60, 70. Aí, exatamente. Com certeza aí em Curitiba aí, você sabe que o preço maior é 60, 70. Aí os altos padrão R$100. Daí já vai para um valor que daí é 100, 150, mas é um serviço que daí vem de exclusividade, né? Tá vendendo outro tipo de proposta de valor. Legal, exatamente. Então, o cara, a pessoa, ou não, às vezes a pessoa se rápido também, aí paga esse preço por causa da exclusividade, muito gourmet, às vezes tem bastante cortesia ali, café, um bolinho.
Aham. A gente paga por isso. Estacionamento exclusivo aqui, nós temos estacionamento exclusivo, nós temos aqui uma recepção bem top, a nossa linguagem com o nosso cliente também é muito legal. Então, nós temos, como posso dizer, a gente tem marcação pelo WhatsApp, temos pelo aplicativo da local. A proposta de valor, né, que vocês entregam, ela já é bem elaborada. Aham. Isso, temos o perfil do meu perfil, tem o perfil da Street, né? E tem o perfil também da VKK. A VKK também deu aula dentro da barbearia. Aham. Depois eu vou com uma academia também, mas nesses moldes também, padrão mais alto também. Enfim, sempre está se posicionando o mais alto possível de acordo com o nosso perfil de cliente, entendeu? Sim. Então, sempre, todo dia eu fico pontuando com a família o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, ela sabe disso. Então, toda hora eu estou procurando coisas a melhorar, toda hora. Sim, e essa questão de você também ter esse preço médio alto, ele também te posiciona, né? Porque pensa, né? E esse é um erro que eu já vi alguns empreendedores cometerem, de se posicionar muito bem e colocar um preço baixo. Tipo, a pessoa se posicionou como um serviço premium, fez um produto incrível e abriu sua rede e colocou um preço baixo, mas não com uma estratégia de entrada de mercado, um preço baixo porque queria ganhar, né? Queria fazer. E aí, o que acontece? As pessoas não conseguem, o nosso cérebro não consegue associar. Por exemplo, se eu vou na Lacoste, eu sei que eu vou comprar uma camisa, uma camiseta por R$ 300. Eu sei que eu vou pagar isso. Agora, se eu vou na Havan, eu sei que eu vou pagar R$ 60. Agora, se eu faço uma camiseta da Lacoste, na Lacoste vendendo por 60, eu não consigo entender que aquilo é verdadeiro, que aquilo tem qualidade. Aquelas estratégias ficam distantes. Então, não tem nada de errado em fazer preço popular. Inclusive, o Ocaute, ele é um aplicativo posicionado com preço popular. Por quê? Porque a gente quer atender uma massa, a gente quer atender todas as empresas desse país. Grandes, os pequenos negócios, né, os grandes empreendedores, donos de pequenos negócios desse país, nós queremos alcançar. Então, a gente quer alcançar uma massa. Por isso, o nosso preço, ele tem um valor que está convergindo com essa estratégia. Agora, se eu estou vendendo exclusividade, personalização e todos esses outros valores, isso precisa estar associado com uma outra estratégia de preço, né? Um preço mais alto que vai convergir para essa estratégia. Pode falar. Tamires levantou a mão. Quer falar primeiro? Então, Yara, inclusive, eu assisto muito aquela reportagem lá, grandes empresas, pequenos negócios, né? Uhum. E eles relatam muito essa parte da questão financeira. Sim. E uma empresa de porte médio grande, né? No caso aqui, vou colocar aqui a barbearia, né? Uhum. Eles falam muito sobre isso. Quando uma empresa começa, a pessoa ela tem que ter uma estratégia de valor para que ela possa ir se erguendo. E aí, quando a empresa dela começa a ter uma certa estrutura, o valor dela automaticamente vai ser alterado, né? Perfeito. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Meu esposo começou com uma oficina de restauração de carros antigos e no começo ele começou a restaurar carros populares antigos. Então pegava Brasília, Passat, Fusca e aí eles restauravam esses carros. E aí ele começou a enxergar um outro mercado, o das picapes, daqueles carros, né, mais que tem um valor agregado maior, que são 10 vezes mais que aqueles que ele fazia. Como que ele fez isso? Então, ele começou popular e ele precisou fazer um reposicionamento de mercado. Na hora de reposicionar, para aumentar o valor dele, ele teve que mudar a logomarca, mudar a comunicação visual, mudar o espaço, agregar valor na comunicação. Então, ele teve que fazer uma série de mudanças para que o cliente percebesse o valor, participar de eventos com aquele público e começou a criar estratégias para que isso pudesse fazer essa transição. Então, você pode, ou ainda, você pode ter um produto top, isso é uma chamada de estratégia de penetração de mercado. Você tem um produto bom, por exemplo, a Johnson & Johnson lançou um hidratante uma vez, que era um produto muito bom, mas ela lançou com preço menor. Por quê? Penetração de mercado.
ela lança com preço menor e vai subindo gradativamente até ficar mais caro do que os mais baratos. Só que você já se acostumou tanto a comprar. Eu lembro que eu comprei porque eu conhecia a Johnson's, que era uma marca boa. Comprei e falei, ai, que delícia e barato. Depois eu estava tão acostumada e o preço começou a subir, eu continuei comprando. E aí eu virei uma consumidora pagando mais caro porque eu tinha me acostumado com aquela estratégia de penetração de mercado, que era começar com preço baixo. Então, gente, o que é importante nisso, Tamires, é a estratégia estar desenhada do começo ao fim. Não fazer o preço porque você acha que tem que ser esse preço ou porque todo mundo está cobrando. Não, o teu preço diz respeito à tua identidade de negócio. Então, eu vejo muitas donas de salão fazendo progressiva muito barato. E aí, as clientes vão lá só para fazer aquela progressiva barata e não valorizam o negócio daquela pessoa, né, daquela empreendedora, e ela perde a chance de vender, de entregar mais valor para cliente. Então, não é só o preço que vai trazer o teu cliente, é a estratégia inteira. E se você quer atender bastante pessoas, é preço menor, mas com estratégia, entregando valor para o teu cliente. Pode falar, Tamires. Exatamente isso, né? É o que dizem por aí, às vezes o barato sai caro, Sim. Né? Eu, como consumidora, assim, eu sempre procuro um preço justo e é uma qualidade boa, né? Exato. E quando ele vem aqui cortar o cabelo dele, ele quer um preço justo e uma boa qualidade. E o Vitor, ele dá essa entrega, né? Às vezes a gente entrega muito mais, aí o cliente ele acaba se acostumando com aquilo e quando nós alteramos o preço, o cliente ele nem acha ruim, como você falou aí da Johnson. Por quê? Por conta do que você já tem entregado para o cliente, né? Então isso é muito bacana, você ter essa reciprocidade com o cliente, né? Isso aí eu acho bacana. Perfeito. Entregar valor, né? Perfeito. Aí você consegue subir preço e o teu cliente não fica sensível a esse preço. Carol, você tinha uma observação, daí já passo para você também, Vitor. Você levantou a mãozinha aí, tá? Isso. Pode falar. Não, eu vi, a gente fala assim, a gente vê como é difícil convencer o pequeno empreendedor dessas necessidades dele construir o plano de negócio, né? A gente vê que é um desafio, com certeza, ali, o pessoal que trabalha junto com essas pessoas, ou às vezes é um empreendedor que ainda não se convenceu dessa necessidade, né? Mas basicamente a gente tem um benefício dentro dessa estratégia, dessa metodologia, que vai além da questão financeira, né? Quando você determina esses fatores ali que foram colocados, você também constrói a identidade do negócio. Exato. Então, as pessoas vão entender quem você é, né? O propósito do negócio com base nessas informações. Se você não tem isso documentado, né, pautado ali, se você não trabalha com essas métricas ali no teu operacional mesmo, lá na tua barbearia, lá na ponta mesmo, se você não tem no dia a dia essas estratégias, uma hora você se perde naquilo que você define. E aí nem você, nem o teu cliente, nem a tua equipe sabem para onde vão, né? E é aquele ditado, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho... Qualquer caminho serve. Esse é o gato da Alice, né? Explicando para ela. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é péssimo para um dono de empresa. Não tem como. É perfeita a analogia, Carol. A gente, às vezes, preenchendo essas informações, nós conseguimos ter uma informação estruturada, nós como donos de empresa, conseguimos ter uma informação estruturada para guiar a nossa empresa. Porque uma das características de um bom empresário é ele ser esse guia, né? Ele vai guiar a sua empresa. Ele precisa ser essa pessoa que está puxando a estratégia, né? E precisa essa informação estar estruturada. Vitor, você tinha também uma observação sobre essa questão? Sim, eu estava falando aí sobre o nocaute, né? Ela veio para dar nocaute em todo mundo. Todos os problemas do empreendedor é nocaute. A gente vem para resolver. E também todos os aplicativos, né, de pequenos e médios. Gostei, não tinha pensado nessa analogia. Muito boa. Imagina fazer assim, colocar a luva de boxe, falar, chegamos para dar um nocaute em você. Vou fazer o criativo com essa frase aí. Ó, a nossa estrategista aqui. Cara, ó, um
É exatamente isso. No indicadores da sua empresa, legal. Porque a fonética é focal. Os seus problemas, você não vai precisar jogar a toalha para desistir do seu negócio. Exato. Olha, o Vitor é outro marqueteiro aí também. É isso aí, gente. A gente, quando... Você está falando sobre o caos. Uhum. Você falou que você veio para dominar, igual aquele desenho do fim do cérebro, né? Vamos dominar o mundo. O que vamos fazer hoje? É eu e a Carol conversando aqui, né, Carol, nas reuniões. O que a gente vai fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Mas é isso. O caos trabalha com os outros, mas a linguagem da caos, peso, do mercado, então isso faz com que a pessoa enxergue o caos como uma oportunidade. O mercado, o canal, criou essa marca tão importante no mercado e no mundo. Porque quando eu já tive outros aplicativos, eu já tive outros aplicativos, só que quando uma pessoa comentou sobre o aplicativo, acho que 3 segundos depois eu já entrei no seu mercado. Agora eu vou olhar. Também você legal, você está um pouco aí. Esse aplicativo eu vou ter, isso pode fazer um negócio. E aí, parece daquela comunicação legal, saudável, e estamos aqui agora para dominar o mundo. Vamos lá, vamos alcançar todos esses pequenos negócios, porque a gente sabe que esse ambiente é muito próspero e a gente tem muitas oportunidades ali para organizar esses pilares, né? Porque quando uma empresa organiza, então a gente está aqui nessa etapa, né, de identificar qual que é a identidade da empresa. Então, quando a gente tem isso muito claro, e o dono do pequeno negócio, às vezes, ele não faz isso, esse exercício. E por isso que ele deixa de ter resultados ali no negócio dele, porque ele não fez esse feijão com arroz mesmo, que é identificar a sua identidade como negócio e traçar a sua estratégia. Então, a gente, quando olha para esse ambiente do pequeno negócio, a gente vê que tem muita prosperidade. Só precisamos estabelecer essas estratégias. Então, quando eu estou definindo aqui qual é a identidade do meu negócio, eu vou dizer qual é meu posicionamento, como eu vendo para o meu cliente, né, o meu ponto, qual é o meu preço e como eu divulgo esse negócio, qual é a minha estratégia de promover o meu negócio. Então, eu divulgo o meu negócio, eu costumo falar assim que se você faz muitas ações, você corre o risco de não ficar bom em nenhuma. Eu sugiro que vocês definam 3 canais, 3 estratégias principais de divulgação. Eu coloquei aqui, por exemplo, trabalhar com 3 canais: indicação, WhatsApp e Instagram, nesse exemplo que eu dei aqui. Se você focar em incentivar seus clientes a indicarem, fazer divulgação forte no WhatsApp, lembrando o seu cliente de retorno, lembrando ele de novos serviços, fazendo, né, uma prospecção ativa por WhatsApp. E tendo um bom Instagram para também criar sua autoridade de marca, ter a sua relevância ali, né, dentro da comunidade, você trabalhando bem, por exemplo, esses 3 canais, você consegue ter uma estratégia de divulgação. O problema é quando as pessoas fazem de tudo um pouco e não focam em nenhuma estratégia, sabe? Então, venda é processo, divulgação, né? Divulgar o seu negócio é um processo. Precisa criar uma rotina. Por exemplo, todos os dias, se o meu canal é Instagram, todos os dias eu vou fazer uma publicação, eu vou fazer com essa linha de estratégia, ou se é WhatsApp o canal, eu vou fazer diariamente envios, né, para os meus clientes, lembrando eles do retorno, fazendo uma promoção ou interagindo com eles para falar de um novo serviço que eu tenho, mandando um conteúdo legal para eu poder engajar esse cliente. E indicação também no setor de serviço, acho que todo mundo é quase um dos motores principais, né? Muito dos clientes vêm por indicação. Então, criar estratégia de indicação, benefícios para quem indica, enfim, criar estratégias que tenham relação com os seus canais ali que você definiu. E fazer isso como rotina. Todo dia é dia de vender. Não existe um negócio que não venda todos os dias. Todo dia é dia de vender.
Nem que você não esteja necessariamente faturando daquele cliente, mas você está vendendo a sua ideia para ele, comunicando para o seu cliente, para as pessoas que estão na sua rede, porque elas podem futuramente vir a consumir o teu produto. Então, todo dia é dia de vender. E a tua estratégia de divulgação precisa estar escrita aqui. Como você divulga a sua empresa? Como você divulga o seu negócio? Escreve e faz a tua rotina de divulgação. E com isso, nós vamos ter definido ali os 4 P's do marketing: produto, preço, promoção e praça. E tendo essa primeira etapa concluída, a gente vai para a segunda etapa, que é bem preencher assim com as informações que você já tem. Então, o que é essa segunda etapa? Onde você está? Quais são os dados financeiros do seu negócio? O mais importante aqui que nós vamos trazer por primeiro é o ticket médio. Por que ele é importante? Porque ele vai puxar a nossa meta ali nossa meta Smart. O que é o ticket médio? Ticket médio é o número de vendas, o número que você faturou no mês, dividido pelo número de vendas. Então, quanto eu faturei, quanto entrou de dinheiro, dividido por quantos clientes eu atendi, quantas vendas eu fiz. Isso é quanto cada pessoa gastou em média. Esse número aqui vai nos ajudar a fazer a nossa meta Smart. Então, precisa ter ele muito claro. Ah, Yara, onde que eu vejo isso dentro do Knockout? Você vai clicar aqui em relatório e vai vir aqui embaixo, ó, ticket médio. Aqui vai estar o teu ticket médio. É só copiar esse valor e colocar aqui no teu plano, tá? Se você tá alimentando o Knockout certinho com todo mundo que compra todos os atendimentos que você faz, o teu ticket médio vai estar aqui. Aí é só vir aqui no plano e colocar ele, tá bom? Coloca aqui teu ticket médio. Quantos atendimentos você faz por mês? A mesma coisa. Veja os últimos 3 meses ali no relatório, aqui nessa parte de baixo, ó, o número de atendimentos dos últimos 3 meses e pega a média. Esse mês eu fiz 19, mês passado eu fiz 20, no outro mês eu fiz 21. A média é 20. Então, pega a tua média dos últimos 3 meses e coloca aqui no plano. Bom, se eu sei que meu ticket médio é esse e o número de atendimentos que eu faço por mês é esse, se eu multiplicar isso por isso, eu tenho a média de faturamento mensal. Quanto por mês, mais ou menos, entra na minha empresa? Por que isso é importante? Para eu saber onde eu estou. Quanto de fato eu faturo? Eu fui fazer uma mentoria uma vez e a pessoa me falou assim que ela faturava, não dava nem 10 mil reais. Aí eu falei, mas você tem registros? Eu não tenho. Ele trabalhava sozinho, né? Ele falou, não tenho registros. Eu falei, vamos começar a registrar no Knockout e daqui a alguns meses a gente vai fazer uma reflexão sobre esse faturamento. A pessoa faturava 14, 17 mil. Só que como ele não controlava, ele tinha uma referência de que ele faturava muito menos. E ele também gastava muito mais. Ele falou para mim que não tinha salário e a gente descobriu que ele tirava mais de 10 mil de salário por mês. Porque ele gastava também sem controle. Então, é muito importante esse registro, tá? E saber quanto, em média, você fatura. Pega os últimos 3 meses e coloca ali o teu faturamento. Quanto que você retirou de salário nos últimos 3 meses? Yara, eu não tiro salário. Eu tenho certeza que você tira. Toda vez que você pega um dinheiro da empresa para uso pessoal, isso é salário. Então, por exemplo, peguei um dinheiro da empresa para pagar um Uber que não tinha nada a ver com a empresa. Eu usei para pagar o Uber. Salário. Peguei um dinheiro para comprar um lanche. Salário. Vai somando tudo isso e aqui no aplicativo ele soma e dá para você esse valor certinho no final do mês. Você sabe exatamente quanto você tirou. Isso aqui precisa ter uma média dos últimos 3 meses para você também saber quanto você tem de salário mensal. E por fim, você vai colocar aqui quantas horas você trabalha. Por exemplo, se você trabalha 60 horas por semana ali, vamos supor, 60 dá 120, não. Vamos supor que geralmente as pessoas trabalham 40 horas por semana, né? Aí dá 160 horas por mês. 40 horas por semana, 160 horas por mês. Isso quer dizer que a tua hora é 18, nesse caso aqui, né, que o salário é 3 mil e trabalha 160, o sistema já calcula aqui o valor da hora, tá? Então, só completar aqui com o valor de salário que você tira em média. Por exemplo, retiro em média 3 mil reais por mês. E trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, 160 horas por mês. Né? 40 horas semanais, 160 horas por mês. Isso dá R$ 18,75 a hora. Eu, toda vez que faço esse cálculo com os empreendedores, eles ficam, assim, muito chateados com o valor da hora. Nossa, só ganho isso, Yara, por hora? É isso. Se você tira 3 mil reais por mês e trabalha de segunda a sexta, você ganha, em média, R$ 18,75 a sua hora.
Então, esse número é muito importante saber. Vitor, você faz esse cálculo aí da sua hora? Já tem esse número claro aí? Não precisa falar o seu número, só me diga se você já tem o número claro aí da sua hora. Ele tá indo aí já te responde aí. Ah, então tá, ele tá até com a mão levantada. Pode falar, Vitor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu perguntei aqui se você tem esse número claro de quanto que é a sua hora de trabalho. Então, aqui o meu Prolabore, Uhum. eu coloquei como R$6.000. Entendi. Entendeu? Legal. Eu Você trabalho. fixou, porque você já tem uma média que acontece ali, então você consegue fixar esse valor. Isso, eu trabalho Perfeito. de terça a sábado como barbearia, né? E de domingo e segunda como academia. Ah, entendi. Certo? Então, assim, aí eu dou curso também na semana, dou. Às vezes eu fecho minha agenda ali, não me impede nada de eu dar curso no dia de semana também. Não me muda nada, não me impede nada. Até de sábado, se eu quiser dar curso, eu dou, mas assim, eu dou preferência para os começos de semana. Domingo, segunda, terça, até quarta, a gente consegue ter essa manobra aí para poder dar curso, né? Perfeito. Então, assim, no meu Prolabore aqui, na barbearia, eu coloco R$6.000. Que é o teu de terça a... Dá 20 dias, certo? 20 dias. Então, aí faz a conta você. Vamos fazer aqui, então, ó. Tá boa mesmo de matemática. Vamos lá. Eu não sou, mas o aplicativo é. Então, vamos colocar aqui, ó. 6.000. Me saí bem, né? Porque eu mesmo de matemática não sou muito boa, não. Então, vamos colocar aqui que você trabalha... são 20 dias no mês, né? Certo? E quantas horas no dia você trabalha na barbearia? Quando você tá na barbearia? Então, aqui o horário comercial, né? Até o pessoal brinca comigo. Falam, nossa, mas você começa tarde aí, mas não é. O horário comercial, das 10 às 20. Ah, entendi. Então, isso dá quantas horas aí? Das 10 às 20 horas, vai dar 10 horas. 10 horas, né? Então, são 200 horas por mês. São 20 dias no mês, vezes 10 horas, 200 horas por mês, R$30 a hora, Vitor. Daqui a pouco eu tô chegando R$1.000 a hora. Eu creio. Eu fiz isso com um amigo nosso aqui também, dono de barbearia, e ele falou assim, Yara, ele também, bem assim, o valor do Prolabore dele também, bem próximo assim do seu. E ele falou assim, eu não acredito, Yara, eu vou fazer alguma coisa. Porque ele ficou assim pensando, mas a minha hora é esse valor, e é esse valor. Então, o que se pegar o teu valor e dividir pelo número de horas que você trabalha, mas no caso do Vitor também, como né, tem o curso, né, vai agregando ali, então só o valor da barbearia, ele vai ter esse valor mesmo. Então, o que você tem é o teu, digamos assim, o teu outro produto ali, que é curso, palestra, treinamentos, mentorias, também vai trazer, né, agregar ali no valor da tua hora. Mas se você pensar só como dono de barbearia, e Vitor, eu agradeço que você compartilhou até o valor aqui, porque você tá exatamente isso. A gente conversa com muitos donos de barbearia e estão sempre nessa média, 5, 6 mil para ter um negócio saudável. A gente às vezes idealiza, eu já vi um palestrante, tem que tirar 10 mil de Prolabore. Gente, eu não sei que mundo que as pessoas vivem, às vezes, porque para um negócio ser sustentável e né, ter a sua engrenagem funcionando ali, você precisa ter uma retirada que seja saudável para o negócio também, né? Então, você vai agregando... É bom ter várias fontes de renda. E isso você vai agregando, às vezes, valor, não só em cortando né, mais cabelo, mas você vai agregando valor com cursos, com outros tipos de né, venda de produto, algum negócio agregado que você faz, tudo. Então, a gente precisa ter essa clareza também de que o teu valor de hora, ele é um número que tem que estar sendo medido ali recorrentemente, para você também saber que esse número né, é ali. Então, se é esse valor aqui, são R$300 por dia, se são 10 horas por dia. Então, para o Vitor dar algum workshop que leve mais de um dia, ele não pode cobrar menos de 300 nunca, porque isso ele já tira por conta ali nesse serviço que ele faz recorrente. Então, o que ele precisa pensar? Se eu vou dar um workshop, vai tomar meu dia e vai gerar um trabalho que eu vou ter que me preparar, eu vou cobrar no mínimo 600, que né, vai ter o tempo de preparação, mais o dia.
e aí no mínimo R$ 600 para atender um aluno que vá alocar ali o dia dele, no mínimo, né? E aí isso vai ter os outros valores agregados também na hora dele vender esse serviço ou pensar em vendas de algo nesse tipo. Então, esse valor da hora, ele te dá essa medida para você poder negociar o valor do seu dia também, tá? Então, é muito importante ter isso aqui. Ainda sobre onde você está como empresa, a gente sugere que vocês coloquem aqui os concorrentes de vocês. Quem são os concorrentes? Aqueles que você tem como referência. Eu quero alcançar esse patamar aqui que esse concorrente alcançou também. Então coloca lá o nome dele, coloca o ponto forte dele, por exemplo, lá o seu Elias. Qual que é o ponto forte dele? Treinamentos. Qual que é o ponto fraco? É uma região restrita. Qual que é a rede social dele? É esse aqui. Então coloca as informações dos seus concorrentes e fique observando eles nas redes sociais, como eles se comunicam, para você também agregar na sua estratégia. Coloque também um concorrente da sua região. Coloque aquele que é a sua referência para você conseguir estar sempre olhando, né, e pesquisando e entendendo qual que é a sua posição em relação a ele. E coloque também um concorrente da sua região para você conseguir também ter a noção de qual é a sua posição em relação aos concorrentes que estão ali próximos a você também, tá? Então, é muito importante ter clareza de quem são seus concorrentes. E essa parte aqui, eu aconselho que vocês sigam todos os concorrentes e possam estar sempre acompanhando para vocês também terem ideias. E o concorrente não é necessariamente alguém que está competindo. E eu gosto de falar isso também, vou citar mais uma vez uma estratégia aqui do meu esposo. Ele tinha um concorrente, uma empresa que ele tinha bastante admiração, né? Porque eles tinham um programa na TV. E aí a gente assistia e eu e meu esposo tinha uma admiração pelo dono dessa empresa, dessa oficina. E um dia ele mandou uma mensaginha e abriu uma conversa com essa pessoa. Resumindo, ele ficou amigo, esse empresário indica até cliente para ele. Ele visitou lá e o empresário, eles são de cidades diferentes, então o empresário foi super querido e fez todo apresentou ali o negócio e hoje eles fazem até negócio juntos. Então, o teu concorrente não é alguém para você competir, é alguém para você ter como referência, é alguém para você fazer uma parceria às vezes, alguém para você trocar ideias. Eu vi que o Max e o Vitor também estão fazendo, né, alguns eventos juntos e cada um tem a sua barbearia, né, e são dois influenciadores digitais com bastante relevância, mas vocês dois, né, Vitor, também fazem coisas juntos. Então, assim, é essa visão ampliada de negócio, tá? Então, eu entendo o meu segmento e eu conheço os players, né? A gente fala assim, os players de mercado e consigo aproveitar a minha estratégia ali para agregar valor para minha marca também. Pode falar, Vitor, você levantou a mãozinha ali? Não, a mãozinha dele já tá levantada. Então tá bom. Vou tirar essa mãozinha aí. Tamires, você quer falar alguma coisa? Não, é exatamente isso que você está falando mesmo sobre a concorrência. Que nem aqui na região de Osasco, tem uma barbearia que é bem famosa, que se chama Rubaiá. Depois eu vou te mandar o Instagram deles para você dar uma olhadinha. Que legal. E eles atendem até o prefeito de Osasco. Uhum. Eles têm estrutura, têm um lugar bacana. Uhum. Só que o diferencial nosso aqui para eles é que, assim, os tipos de corte deles não são tão elaborados. Os funcionários deles, não é falando, né? Mas assim, que nem, vou dar o meu exemplo. Eu sou a recepcionista do Vitor. Quando eu vou receber um cliente aqui na barbearia, eu tenho que estar bem apresentável. Eu tenho que estar bem maquiada, minha roupa tem que estar em dia, eu tenho que estar com um sorriso no rosto. E o que eu reparei dessa barbearia é que eles postam as fotos, os funcionários estão com as roupas amassadas. Olha só. Que são homens, mas mesmo assim, eles têm que ter assim um porte bom para trabalhar, porque eles atendem o prefeito de Osasco, eles atendem a Câmara Municipal de Osasco, porque eles ficam localizados bem na central aqui da nossa cidade, que é próximo à ponte que tem aqui, né, na Avenida dos Autonomistas. Então, assim, o ponto onde eles trabalham é um ponto estratégico, só que eles não têm
essa visão que nós temos aqui. Então, esse é o nosso diferencial. Se hoje um cliente for lá e vir aqui, ele vai falar esse quesito, né? Ele vai falar, nossa, eu fui lá e o funcionário estava assim, 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 aqui vocês são assim, 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 né? Então, isso é algo que a gente tem que pontuar também, porque a gente precisa a cada dia tá melhorando. Sim, e você com esse olhar para esse concorrente, você conseguiu ver os pontos fracos dele. Você pode inclusive colocar no teu plano aí no Walkout, você vai colocar lá o nome desse cliente, desse concorrente. Aí você vai colocar que o ponto forte é a localização e o público que ele atende, que é esse público, né, dos políticos aí da região, um público, né, que tem uma influência na região. Então esse é o ponto forte dele. E o ponto fraco é a apresentação dos profissionais e os cortes que são mais populares, digamos assim. O corte de vocês é mais elaborado, como você mesmo disse, né? Então, isso vocês têm que reforçar sempre. E eu vejo que o Vitor faz um trabalho bem forte nisso, postando sempre os cortes dele no Instagram, né? Isso já mostra o diferencial, que é um corte diferente, é um corte exclusivo, né? Então, acho que é bem legal isso de vocês conhecerem os concorrentes desse ponto de vista. Olha, em relação a ele, eu sou assim, assado, em relação a esse aqui. E o que eu aprendo com ele também, com o que ele faz? Ele fez uma estratégia de ponto muito interessante, porque ele está próximo à prefeitura, aos políticos ali, não. Então, ele atrai por ponto ali, então, conseguir entender essas estratégias, né, que convergem ali para o resultado do negócio, é muito, muito legal. E ter essas pessoas mapeadas mesmo, ter todos esses negócios mapeados aqui para entender onde você está como negócio. E esse é o ponto 2 do nosso plano, escrevendo essa parte e fazendo o orçamento mensal, que é só clicar aqui em orçamento e colocar as receitas e despesas. Então, você vai vir aqui, vai clicar em despesa e vai colocar aqui o que você tem para pagar naquele mês. Eu tenho que pagar material de bancada. Eu todo mês gasto com material de bancada, que é com fornecedor, categoria fornecedor. Todo mês eu gasto, em média, R$500. Você vem aqui e planeja, coloca tudo que você tem para gastar naquele mês. E aqui no final, ele vai te dar quanto por mês é o teu custo fixo do negócio, tá? Então, você vai ter um orçamento mensal para trabalhar. Isso faz parte de saber onde você está como negócio. Então, preencha um plano e depois faça o orçamento mensal, beleza? É bem simplesinho de fazer ali. Pode falar, Tamiris. E da despesa, Oi. lá aquele maisinho, né? Aí tem profissional, valor. Isso mesmo. Você clica aqui no despesa. Não. É no orçamento. Você vai clicar em planejador. Para fazer o orçamento, é para fazer um plano de quanto você vai gastar naquele mês, tá? Naquele período. Então, você vai clicar aqui em despesa. Tá, embaixo de plano de negócios, né? Isso, embaixo de plano de negócios. Orçamento mensal. Aí você clica aqui em despesa. E coloca o dia que ela vence, o nome da despesa, né? Por exemplo, aluguel. O quanto. Aí aqui na categoria coloca também uma categoria para vincular aluguel. Quanto que você paga por mês, por exemplo, R$5.000 e salva, clica no checkzinho. Aí esse valor vai somar e vai te dar um total de quanto por mês vocês têm planejado de custo fixo, tá? Esse valor é muito importante para vocês saberem onde vocês estão. Então, eu sei que todo mês tem que entrar pelo menos R$14.060, porque é o meu custo de operação do meu negócio, tá? Então, é bem importante fazer o orçamento do negócio, saber quanto que o negócio gasta para se manter. E fazendo isso, a gente encerra o passo 2, que é onde estou, e vamos para o último passo, que é o mais rapidinho, mas para chegar aqui eu tenho que ter o entendimento daqueles outros 2 passos. E esse passo aqui é planejar o meu crescimento, fazendo uma meta inteligente, que é a meta SMART, né? Específica, mensurável, relevante, alcançável e temporizável. Eu preciso que tenha essas características uma meta. E eu vou pedir para vocês escreverem aí, agora, uma meta de crescimento financeira. Então, o que é uma meta financeira? Ela é de faturamento. Vamos focar em faturamento. Tem vários indicadores, mas no final do dia, o feijão com arroz é saber se eu tenho dinheiro para aquilo que eu quero fazer. E isso é faturamento. Entrou o que eu preciso?
o mês fechou, entrou o faturamento que eu precisava, então nós vamos colocar aí, escrever uma meta de faturamento mensal e vamos fazer o seguinte. Por exemplo, se eu quero faturar, vamos lá, isso aqui eu sempre faço com os clientes também quando eu faço uma conversa na apresentação, nas terças-feiras, eu sempre faço esse cálculo aqui com os meus clientes para ajudá-los a pensar quanto eles têm que faturar por mês, quantos clientes eles têm que atender. Por exemplo, vamos imaginar uma barbearia que quer faturar 10 mil por mês. Em média, as barbearias querem faturar, quando elas trabalham com 2 profissionais ali, né? Que é a maior parte do nosso público tem 3 profissionais na barbearia. Então, eles querem faturar de 10 a 15 mil. Com 3 profissionais dá para faturar até 20 mil. Vamos pensar 20 mil. A minha meta é faturar 20 mil por mês. Beleza. Quanto, em média, o teu cliente gasta por atendimento? Em média, eu cobro R$30. Em média, meu cliente faz corte e barba. Vamos imaginar assim. Então, em média, eles vão gastar lá. Daí tem um dia que ele vai fazer só corte, tem outro dia que ele vai fazer só barba, tem outro dia que ele vai fazer corte, barba e vai levar um produto. Então, vamos dizer que, em média, esse teu cliente gasta R$50 por atendimento. Beleza? Se eu quero faturar 20 mil reais, eu tô fazendo um cálculo aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Se eu quero faturar 20 mil reais, eu vou colocar até aqui no exemplo, ó. O meu objetivo é faturar 20 mil reais por mês. Vocês vão colocar aí o objetivo que vocês quiserem, tá? Vocês vão pegar o valor que vocês querem faturar e vão dividir pelo ticket médio. Quero faturar 20 mil, eu divido por quanto meu cliente gasta em média. Vamos pegar esse exemplo que o cliente gasta em média R$50. 20 mil divididos por R$50 dá 400 atendimentos. Então, se eu quero faturar 20 mil por mês, eu preciso atender 400 clientes por mês. Se eu trabalho em 4 profissionais, vamos simplificar, né? Se eu trabalho em 4 profissionais, são 100 clientes para cada profissional. É factível? É factível, inclusive, se eu trabalho em 3, porque isso, 400 divididos por 3, dá 133 atendimentos. É super tranquilo por um profissional atender 133 clientes naquele mês que passou. Então, para faturar 20 mil reais, eu preciso atender 400 clientes por mês e eu vou colocar, para ser uma meta específica e mensurável e temporizável, eu vou colocar assim, faturar 20 mil reais por mês, atendendo X clientes, né, atendendo 400 clientes, até quando que você quer fazer essa meta? Eu quero atingir esse faturamento mensal até dezembro de 2023. Até o final desse ano, eu quero estar faturando esse valor, atendendo esse número de clientes. Então, agora, façam aí a meta de vocês. Quanto vocês querem faturar por mês? Peguem esse valor e dividam pelo ticket médio e coloquem quantos clientes vocês têm que atender para chegar nesse faturamento. E coloquem até quando vocês querem alcançar esse objetivo. Eu sugiro vocês colocarem 6 meses para frente ou até dezembro, que é um momento de corte ali, né? Que a gente faz uma reflexão para o próximo ano. Então, a minha sugestão é vocês colocarem o faturamento de vocês, o número de clientes que vocês querem atender por mês e até dezembro desse ano. Beleza? Colocaram aí? Vou para o próximo ponto aqui, então. O próximo ponto é colocar a meta de desenvolvimento de vocês. Essa meta de desenvolvimento de vocês é para... Por que você quer alcançar esse resultado financeiro? Tem que ter um outro objetivo muito entrelaçado, né? Para você conseguir alcançar esse objetivo, você tem que ter uma coisa te movimentando para isso. Eu quero ter esse faturamento, Yara, porque eu quero aumentar o meu espaço, eu quero fazer uma viagem internacional, eu quero fazer uma formação, eu quero investir num curso específico. Então, você tem que ter um objetivo de desenvolvimento também associado. E ele também tem que ser smart, também tem que ser específico, mensurável, relevante, temporizável. Então, eu coloquei aqui um objetivo de desenvolvimento, por exemplo, realizar uma viagem internacional. Tá, só uma viagem internacional é específica, mas precisa de mais informações. Para onde? Para a França, por exemplo. Até quando? Até dezembro de 2023. Com um orçamento de 15 mil, por exemplo. Isso aqui tá bem baixo, né? Isso aqui nem dá muito certo. Vamos colocar aqui 25 mil. Colocar o objetivo de desenvolvimento que você quer. Coloquei uma viagem aqui só para ilustrar, tá? Mas você pode colocar aí, por exemplo, aumentar o meu espaço, abrir uma nova unidade. Coloque qual é o objetivo que você tem daqui para o final do ano, alcançando esse faturamento que você planejou. Beleza?
E com isso, pessoal, a gente terminou aqui, atrasamos aqui 9 minutinhos, mas concluímos o nosso plano de negócios, que é escrever de forma estruturada a nossa estratégia em 3 pontos. Quem eu sou como empresa, onde eu estou, fazendo as análises financeiras, e para onde eu vou, colocando uma meta smart, né? Uma meta inteligente que possa me dizer qual é o meu objetivo de faturamento, né? Qual é o meu objetivo financeiro e qual é o meu objetivo de desenvolvimento daqui para o final do ano. Ou coloca para os próximos 12 meses. Não joga muito longe essa meta, né? Esse tempo, porque daí você pode se auto-sabotar. Ah, é tão longe que eu vou deixar para fazer quando estiver mais perto, sabe? A gente sugere aqui no Nocaute que as metas sejam semestrais. Então, faça checagens trimestrais e coloque objetivos, né, semestrais ali para você alcançar. Na verdade, a checagem, né, a gente aqui faz todo mês uma checagem do alcance do objetivo. A cada 3 meses nós revisamos se ele está ok com aquilo que nós estávamos nos propondo. E a cada 6 meses a gente coloca aquela meta, aquele sonho maior, né? Aquilo que nós queremos alcançar mais relevante, tá? Então, é uma sugestão para vocês trabalharem aí também nos negócios de vocês. E agora, eu vou abrir para perguntas. Queria ouvir um pouquinho de vocês também, Aldo e Everton. O que vocês acharam aí? Se vocês têm alguma dúvida, se a gente pode ajudar vocês aí em escrever alguma coisa aí no plano, se ficou alguma dúvida aí durante a explicação. Podem abrir os microfones, todo mundo. Eu vou até concluir aqui a nossa gravação para os nossos ouvintes aí que vão estar assistindo a nossa mentoria. E aí fica a dica, pessoal, façam um plano de negócios e acompanhem ele periodicamente, tá? Então, a gente está encerrando aqui a nossa gravação e precisando nos chamem, estamos à disposição. Deixa eu encerrar